e quando não cumprem, vão presas. E eu me espantei, pensei que eu tivesse que prender quem não cumpre nossas decisões, com todo respeito, né? Nós íamos ter que transformar muitas casas particulares em prisão aqui, para poder prender, porque a família, o descumprimento, com todo respeito, inclusive, do poder público. Tá? O público tende a descumprir, não estou falando de ninguém, não de mostrar ninguém, mas tende a descumprir. Então, é essa preocupação que a gente tem. E a tutela de urgência bate nessa tecla. As tutelas de urgência, elas existem para assegurar a tutela cautelar, a eficácia da relação processual. Aqui presente, fez comigo, o doutor Sérgio Scarra Lima, que está aqui, fez o primeiro comigo, ele trabalhou muito isso, essa preocupação já foi, né? Já foi porque ele estava aqui, está por aqui. Enfim, a gente trabalhou muito isso, inclusive isso está mantido na essência do nosso livro. Veja, e aí a gente discutia naquela época, será que a razão de ser para o processo cautelar continuar? Eu já disse em 2005, não há. Não há por quê? Porque todo respeito, o advogado, quando se utiliza no processo cautelar e consegue eliminar, me pergunte, chega, olha, o exemplo vai ficar meio feio, mas eu vou dar esse exemplo. É a mesma coisa, sabe o quê? De você simplesmente, fique com raiva do exemplo não, você se satisfazer naquele lado, na verdade, naquele momento, e depois pronto, acabou. É isso que acontecia com o processo cautelar. A liminar era dada, muitas vezes de cunho satisfativo errado, e você deixava o processo rolar. A satisfação era dada, pronto, e acabava. Cadê o processo cautelar? Se não é nada. Era um mero processo jogado e escanteado não servia para nada. Por quê? Porque a gente percebia que as pessoas não sabiam utilizar a cautelaridade. A cautelaridade vai para um lado, a satisfatividade para o outro. Eu não posso ter uma coisa que procura cautelar, professor, para satisfazer. A cautelar é muito menos do que satisfazer. A cautelar é assegurar a conservação das situações fáticas para que no momento oportuno, como se fosse um congelamento. Inclusive, dizem os cientistas, já estão estudando que nós vamos congelar as pessoas no futuro, para manter, inclusive, a mente dela. Eu congelo para assegurar a integridade da relação, para que no momento onde eu diga de quem é o direito, ou seja, a satisfação do direito, eu possa efetivar. Por isso que o processo cautelar sai. Ele sai por quê? Com relação, porque a comprovação do lado do cientificismo processual, com todo respeito ao professor Alvino Batista, mas só se sustentou por causa dele. Ele realmente criou o processo cautelar, deu a ideia de teste de jeito fantástica, copiada no mundo inteiro, mas com outra realidade, uma realidade muito teórica, uma realidade de pouca praticidade. Principalmente como, por exemplo, na Justiça Federal, Lei 10.951, os advogados já pediam um liminar incidental dentro dos juizados especiais federais. Ora, se eu podia pedir uma liminar de direito cautelar, para quem comentar com o processo? Parênteses. Alguns advogados entram espertamente e podem entrar, estão corretos, porque tem honorários. Com todo respeito aos colegas que não veem isso, os honorários devem ser dados. Por enquanto, porque quando acabar não vai ter mais. Por quê? Para que não precisa um processo inteiro. Se eu posso pedir por uma liminar, inclusive, logo após a Lei 10.444/2002, trouxe o parágrafo 7, prevendo a fungibilidade, que eu posso conceder a cautelar e posso conceder a medida satisfativa, ou vice-versa. Enfim, hoje, eu não preciso mais, pessoal, de um processo para cautelar. O que eu faço? Eu peço o acautelamento. O futuro vai ser assim. Eu peço o acautelamento, peço a satisfação e logo após, obtida esse acautelamento e essa satisfação, que são as duas espécies de tutela de urgência, eu entro com o pedido principal, numa mesma relação processual. Isso tudo tem a ver com o sincretismo processual, que começou desde 2005, não. As pessoas erram. As pessoas costumam dizer que foi o cumprimento de certeza que trouxe o sincretismo processual. Não foi. Sabe quem foi que trouxe o sincretismo processual? Foi a Lei 8.952/94, ao prever o Instituto da Antecipação dos Efeitos Práticos da Tutela. Ora, esse Instituto de antecipar os efeitos práticos da tutela, enquanto a posição a cautelar que não podia fazer isso, e que quando fazia pedido errado, que muitas vezes os advogados habilmente faziam porque não tinham a medida antecipatória do direito processual italiano,
de onde nós copiamos, e aí 94 apareceu. Aí olha que situação interessante. Para a sentença final, eu precisava de uma sentença para o processo de execução. Lula tinha execução sem título, né? Lula execução sem título. Olha que interessante. Eu precisava de um título executivo judicial para realmente executar. E eu executava uma liminar e recebia todos os louros, né, os benefícios já no início. Isso é sincretismo. O que é sincretismo? É a atividade de conhecimento, a atividade cautelar, a atividade de execução no mesmo processo. E aí o novo CPC chancela isso. O processo único não chama por tradição. Inclusive, detalhe, continua a estrutura de processo de conhecimento por tradição. É importante? É sim. Tradição é importante. Se a gente tirasse o nome processo de conhecimento agora, talvez complicaria mais. Nós mantemos a estrutura do processo de conhecimento, mas o processo é único. Só é conhecimento mesmo aqueles processos que não dependem de satisfação. Então, passando aqui para frente, chega, não é para a gente que está sendo trazido desembargador, pelo vídeo do Donizete. O pessoal estava pensando que eu não vi, viu, professor? Chega, mas estudo, né? Ao teatro. Você vai ficar com a entrevista que recebeu o professor Donizete. Eu estou só na preliminar, professor, porque eu sou aqui, é a grande atração, nosso querido professor Vídeo, que volta a mostrar a pedido do público. O público pediu e o Evalzinho trouxe de volta. Vamos continuar aqui rápido para eu poder entregar a palavra para ele. Rapidinho mesmo. Inclusive, beber uma águazinha, eu não aguento mais com a sua eu realmente estou falando demais. Pessoal, não tem que caber não, tem tudo que é cadeira aqui, bora? Bora, galera, tudo sentando aqui. Eu vou botar esse teatro para o senhor agora, viu, professor? Bora, sentando aqui todo mundo. Bora. Catinho, você traga todo mundo lá de dentro para cá para fora. E fecha as portas que ninguém sai mais. Você está o direito de vir. Eu resolvi entregar o livro, professor Marcelo. A galera conseguiu receber o livro e foi embora, viu? Mas eu já montei a polícia, livrar todo mundo. Quem tiver um livro no meio de Mossoró, eu vou mandar, mas aceito, seja livro lá no criminal. É a arbitrariedade, depois eu vou para o tribunal e conserto esse negócio. Quem tiver com o livro tem que voltar para o teatro. Gostou dessa coisa? Foi bom. Eu sou receber o livro e foram embora. Mas faz parte, né? Mas tem certificado. É a mãozinha da volta. Quem rico, último, rico. Vamos botar todo mundo para dentro. Deixa eu beber uma aguinha aqui. Rapidinho. Então vamos lá. Pessoal, então, a medida cautelar traz quinta, a tutela cautelar e são espécies do mesmo jeito e a liminar. As liminares instrumentalizam essas tutelas de urgência. Instrumentaliza, materializa as tutelas de urgência. É isso que as liminares fazem. Tá? Evidentemente, vocês estão com o livro aí, professor. Inclusive, eu tomei com o livro do professor Lídio, ele veio aqui e trouxe o livro com preços promocionais, tá? E vocês vão ver mais um pouquinho aí essa parte que eu quero realmente parar aqui. Agora, eu quero falar de mais uma coisa só sobre essa parte. Os requisitos. Eu tenho uma crítica grande. Já falei com o professor Lídio, particular dele, eu tenho uma crítica grande. Grande mesmo. Eu achei super interessante a estruturação que foi feita no novo CPC da tutela de urgência. Acabou com as cautelares de espécie, acabou com o processo cautelar, pegou o poder geral de cautela, colocou no mesmo canto, na parte geral, valendo para tudo, tá? Criou um procedimento que realmente é único também na mesma esfera do processo de conhecimento, mas tem esse detalhe que eu não gostei. E eu ainda tenho esperança. Eu tenho falado com o professor Fred Dier, com o professor Leonardo Tacuni, que faz parte agora do pessoal lá do centro da Câmara de Deputados, mas eu tenho preocupação. O seu vídeo sabe dessa minha preocupação. E eu escrevi no livro. Então, tratando os requisitos da cautelar e da satisfatividade, principalmente o fundo com os juros no mesmo pacote. E com todo o respeito que eu tenho. Eu já disse isso desde 2005. Uma coisa é a cautelar, outra coisa é satisfazer. Tratar com plausibilidade do direito focado na linha da fumaça do bom direito, de toque meritório, parece-me complicado para cautelar. Quantas vezes eu concluí na minha experiência de 13 anos, eu não fiz cumprir qualquer indício do direito apontado. Mas
o direito que ele tem no processo principal. Local próprio. Local próprio. Eu duvido alguém discordar disso. O local correto para ver a instrução do processo com a colheita de provas não é o processo cautelar. Está em vias de ser extinto. É o processo principal. E aí, eu não sei como é que o juiz tem a coragem de dizer isso no final. Não, eu indeferi a liminar, mas agora no processo principal eu vi o seu direito. O que é que adianta? Se a liminar não fosse dada naquele exato momento, não adianta nada a sentença no processo principal. E aí você não pode nem reclamar da parte. Por quê? Porque ela vai dizer, não, eu contratei um advogado, pedi a liminar para o senhor. O senhor que não deferiu a liminar. E agora? O que fazer? Eu não tenho resposta. Estou tratando os requisitos de forma idêntica. Isso vai dar muito problema. Vai dar muito problema. Plausibilidade do direito não deveria ser entendido como toque meritório. Deveria ser entendido no meu modesto pensamento. Na linha, professor Vídeo, do Triângulo Mineiro, o seu colega lá de Minas Gerais, o professor Humberto Antônio Júnior, o professor Ronaldo Cunha Campos, o senhor faz parte desse Triângulo Mineiro, que há muito tempo denunciavam isso, que para cautelar não precisa tocar no mérito. É a viabilidade, é a presença das condições, dos requisitos de admissibilidade do processo. A viabilidade prática e jurídica é muito mais interessante do que